A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira, esse é o programa Ministério Quero em Seu Lar. No programa de hoje, como sempre, nós vamos ter palavra de Deus, pregação, oração, louvor, testemunho e, como eu falo sempre, você tem tempo para correr lá, ligar para o pessoal de casa, mandar recado no Facebook, no WhatsApp, correr e avisar, porque o programa Ministério Quero em Seu Lar só está começando. A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira, pastor da Igreja Metodista Centenário, aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro. E eu estou aqui para convidar você para algo que eu creio que vai ser uma grande bênção para você. Nós vamos estar realizando as terças-feiras especiais de oração. Terças-feiras onde nós vamos clamar a Deus por motivos especiais, pedidos especiais que você possa ter na sua vida. Na primeira terça-feira do mês, nós vamos estar orando por famílias. Isso mesmo, se você tem um problema na sua família, algo que está sendo difícil de resolver, algo talvez impossível de resolver, venha, nós vamos orar pelas famílias na primeira terça-feira do mês. Na segunda terça-feira, nós vamos orar a respeito de finanças. E você é nosso convidado, talvez você esteja passando por alguma situação financeira difícil e Deus pode realizar um milagre na sua vida. Venha, segunda terça-feira do mês, vamos orar por finanças. Na terceira terça-feira do mês, nós vamos orar por cura e libertação. Cura e libertação. Nós vamos estar aqui orando pelos enfermos, ungindo os enfermos e nós cremos que Deus vai realizar um milagre na terceira terça-feira do mês. Na quarta terça-feira do mês, nós vamos estar orando por vida espiritual, renovação espiritual, batismo com o Espírito Santo. Você não pode perder. Esse é um momento especial onde eu creio que Deus vai derramar a sua unção sobre a sua vida. Isso na quarta terça-feira do mês. Na quinta semana, nós vamos estar orando por relacionamentos afetivos. Se você, de repente, tem um relacionamento que não está muito bem, venha, nós vamos orar por você, orar pelo seu casamento, orar pelo seu noivado. Se você, de repente, ainda não tem um noivo, quer ter um noivo ou uma noiva, ou você deseja casar, nós vamos estar orando por isso também. Vai ser a terça-feira da oração pelo relacionamento sentimental. E você é o nosso convidado. Sou o pastor Nilson Teixeira, aqui é a Igreja Metodista Centenário e eu espero você toda terça, porque Deus tem algo especial cada terça para você aqui. Vem aqui. Hoje você vai ficar aqui cheio da presença de Deus. Você vai sair daqui voando, você vai voar nas asas do Espírito, porque Jesus está aqui, querido. Jesus está aqui. Gloriosa graça, gloriosa graça, disseste está consumado, maravilhosa graça. Oh, aleluia, sim, meu Deus. Tira isso de mim, de você. Aleluia, assim eu fui naquela cruz. Oh, o sangue dele está sobre mim. Por tua graça. Aleluia. Graça que me dá graça. Graça que ele dá graça. Graça que ele dá graça.
pastores aqui, estou falando mentira. Tem missionários aqui, estou falando mentira. Quem tem Jesus pode tudo. Posso passar a tribulação, posso passar pelo fogo, posso passar a escassez. Pode tudo, pode tudo. Você pensa, não, eu posso, se eu tiver Jesus, será que eu consigo morrer e nunca casar, nunca ter filho? Pode tudo. Pode perder um ente querido? Pode. Quem tem Jesus tem tudo. E se eu nunca ver minha família dentro dessa igreja, mas se na última hora eles aceitarem a Jesus no leito, para mim tá bom, Jesus. Mas eu creio que toda a minha casa seja salva, porque eu estou orando. Mesmo que eu não veja Jesus, o meu desejo é vê-los aqui. Mas se no leito eles aceitarem a Jesus e forem para o céu, tá bom, Jesus. O mais importante é eles estarem com Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Na palavra de Deus nós encontramos muitas coisas que consolam e confortam o nosso coração. Muitas palavras que nos ajudam na nossa caminhada ministerial, na nossa vida com Deus. Mas na palavra de Deus nós encontramos também muitos alertas. Alertas de coisas que deveriam acontecer e devem acontecer e já estão acontecendo. Muitas vezes na vida que nós vivemos, na vida nesse mundo, os jornais, as televisões, eles apresentam para nós estatísticas. Estatísticas com respeito à criminalidade, estatísticas com respeito à pobreza, estatística com respeito
a sexualidade, enfim. Porcentagem, número de pessoas, por cidades, por estados. Todos nós entramos nessas estatísticas de uma forma ou de outra. Existem estatísticas inofensivas, que são simplesmente para informação da população, como o número de habitantes que há numa cidade, a quantidade de habitantes que moram na área rural, a quantidade que moram na área urbana, mas existem estatísticas tristes também. A estatística daqueles que morreram no trânsito, em acidentes, a estatística daqueles que foram mortos por causa da violência, mortos por causa do tráfico. Essas são estatísticas que nós não queremos fazer parte e nós também não queremos que nossa família faça parte. Quero dizer para você que na Bíblia nós também encontramos algumas estatísticas. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o número daqueles que estavam diante do Cordeiro e do trono adorando, um número tão grande que fugiu à capacidade das estatísticas. A Bíblia fala também sobre a estatística das pescas maravilhosas. Em uma pesca maravilhosa, a Bíblia diz que foram 153 peixes grandes. Ou seja, os demais, os menores peixes não foram contabilizados. São estatísticas que nós vemos na palavra de Deus. Isso nos informa, isso nos ajuda a entender melhor a situação. Mas a Bíblia fala sobre uma estatística que também ainda não foi computada e que é preocupante. A Bíblia fala que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E essa é uma estatística que eu não quero fazer parte. E eu espero que você também não queira fazer parte dessa estatística. Sabe, porque às vezes nós vemos essa afirmação por algumas pessoas na igreja. Quando eu falo na igreja, eu falo de um modo geral. Um certo comportamento assim, passivo, diante disso. Quando nós vemos manifestações de falta de amor, nós falamos assim, a Bíblia diz que o amor ia se esfriar mesmo. Como quem diz, nós não podemos fazer nada para mudar isso. Talvez, irmãos, eu não possa fazer nada com respeito a você. Eu não posso fazer nada com o seu coração. Mas a palavra me diz, lá em Romanos capítulo 12, que eu não devo me conformar com este mundo ou com esse século, mas eu devo transformar a quem? A mim mesmo, através da renovação do meu entendimento. Eu creio que essa estatística é real. Eu creio que essa notícia é real. Realmente o amor de muitos vai se esfriar. Mas a Bíblia me diz que Deus me dá a capacidade de ter o meu entendimento renovado para que eu não entre nessa estatística. Para que, embora eu veja isso acontecer à minha volta, eu não permita que isso aconteça comigo. Eu não permita que o meu amor se esfrie. Eu não permita que a minha paixão por Deus e pela sua obra se acabe. Eu não deixe que as agruras dessa vida, que as situações difíceis, hajam de tal forma na minha vida que venha apagar dentro do meu coração o fogo do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 13. Isso não é algo, irmãos, que a gente deva dizer assim, fulano tinha que ouvir isso. Isso é algo para você. Porque só você tem esse poder de fazer isso. O amor, Romanos 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10.
O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém pode fazer isso a não ser você. Ninguém pode fazer isso a não ser nós mesmos. Ninguém pode amar o meu próximo, senão eu. Amém? Dá para entender isso? Ninguém pode amar o seu próximo, senão você. Como assim, pastor? Porque é o seu próximo. É o seu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo. É particular, é pessoal. Pode até acontecer do meu próximo ser seu próximo também. Mas a ordem permanece, eu preciso amar o meu próximo. Eu não tenho que amar o teu próximo, Moraes. Porque o teu próximo é você que tem que amar. O meu próximo, eu é que tenho que amar. Mas o Mauro é próximo do Moraes. Então eu não tenho que amar o Mauro? Não, mas o Mauro também é meu próximo. Mas o fato de eu amar o meu próximo, que é o Mauro, não exclui o Moraes de amar o próximo dele, que é o Mauro. Ou seja, embora o meu próximo seja o seu próximo, nós temos a mesma ordem de amar o nosso próximo. E a Bíblia diz que amar o próximo não faz mal. Não faz mal. E aí a nossa cabeça gira, porque quantas vezes nós fazemos mal aos nossos próximos? É normal fazer mal às pessoas, seja intencionalmente ou não intencional. Às vezes nós machucamos as pessoas, ferimos as pessoas sem saber. Às vezes as pessoas se ferem, porque as pessoas se ferem de maneira fácil. Não é verdade? Você já parou para pensar que um corte de cabelo pode ferir uma pessoa? Não é porque o barbeiro errou e cortou sua orelha, não, mas um corte de cabelo pode ferir uma pessoa. Já vi isso acontecer. Alguém ficar ferido porque o outro cortou o cabelo. Poxa, eu falei para fulano que ia cortar o cabelo. Ele foi lá e cortou. Na minha frente. Esse é o estranhamento que a gente faz mesmo. Mas como assim? Ah, ele é invejoso. Só porque eu falei que ia cortar o cabelo, ele foi lá e cortou. Irmãos, isso mostra como nós somos facilmente feridos por coisas, às vezes, que não têm nenhuma importância. E, às vezes, eu quero dizer para você, nós fazemos mal às pessoas. Mas isso não tem a ver com amor, não. Isso tem a ver porque nós somos melindrosos. De repente você chega com uma camisa tão branca, tão branca, tão branca, que alguém fala assim, exibido, olha lá. Como é que ele faz para ter aquela camisa tão branca assim? E a sua camisa branca fere o próximo, porque a dele fica encardida, a dele não conseguiu ser tão branca. E a sua está tão branca por quê? Sabe, irmãos, nós precisamos ser curados pelo amor. Infelizmente, as pessoas às vezes agem por razões que não tem como nós entendermos nem sabermos. Porque nós nos ferimos por uma camisa branca. Nós nos ferimos por coisas muito simples, muito básicas que, é lógico,
Ninguém vai te dizer, eu estou chateado contigo porque a sua camisa é mais branca que a minha. Ninguém vai falar isso. Porque é feio falar isso. Não é verdade? É feio dizer isso. Mas, irmãos, o amor que nós temos, que nós devemos às pessoas, ele tem o poder de cobrir todas essas coisas. Eu creio que o amor que vem de Deus, ele tem poder de curar essas mazelas, essas nossas criancices, essas nossas meninices, esses nossos ciúmes, essas nossas invejas, esses nossos dodóis. Tem poder de curar tudo isso. Quantas vezes no relacionamento de amigo, ou até mesmo de parente, fulano está com a cara fechada para mim. O que aconteceu? O que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu e você vai ficar queimando a cabeça para tentar entender o que foi que aconteceu e você não consegue achar nada. Fala assim, meu Deus, por que fulano está assim? O que aconteceu? E se não for uma revelação do Espírito, você nunca vai saber. Porque às vezes é coisa tão boba, tão banal. Irmãos, vamos amar. O metodismo tem uma declaração interessante. Declaração de Wesley que diz assim: naquilo que é essencial, unidade. O que é essencial? A palavra de Deus é essencial. Eu preciso concordar que o meu Deus é o único digno de honra, de glória, de louvor. Precisa ser servido e adorado, amado, enfim, eu preciso, isso aqui é unidade, isso aqui não tem como abrir mão. Se você pensar diferente disso, não tem como eu me considerar seu irmão, porque não tem como. Nisso deve haver unidade. Qualquer um que se diz crente ou cristão, que não crê que Jesus é o Salvador, que não crê que Jesus Cristo veio para libertar, para salvar, não tem como haver. Isso tem que ter unidade nisso. Qualquer um que não acredite que a maneira de viver da igreja é o amor que Deus instituiu, isso que Deus é amor, a Bíblia fala, amados, amemos uns aos outros, porque Deus é amor. Qualquer um que não concorde com isso, não pode estar nessa mesma fé, porque isso aqui tem que ter unidade. Agora, naquilo que não é essencial, liberdade. Ou seja, o que não é essencial? Irmãos, se você cortou o cabelo na minha frente, se a sua camisa é mais branca que a minha, amém, irmãos. Não vai ser por isso que eu vou ter um problema com você, não vai ser por isso que... Às vezes nós encrencamos com o jeito das pessoas. Eu sou vítima disso. Eu sou vítima sempre disso. Eu acho que é o meu nariz. Eu já ouvi isso na minha família a respeito dos narizes dos Teixeiras. É verdade. Já se falou na minha família que os Teixeiras têm nariz em pé. O meu é meio caído, assim. E as pessoas encrencam com o jeito. Não gosto de fulano, não gosto desse jeito dele. Meu Deus. O jeito da pessoa é a pessoa. Não tem que ser julgar a pessoa porque fulano anda assim. Fulano anda, parece que está mancando, parece que vai cair. Meu filho, deixa o sujeito andar. Qual é o problema do sujeito? Deixa ele andar como ele consegue andar. Nisso aí, meus irmãos, liberdade. Não esquente com isso. Agora, em tudo que você for fazer, precisa haver amor. Se você tem amor naquilo que você vai fazer, você vai respeitar o princípio da unidade. E você vai respeitar a lei da liberdade. Porque acima de qualquer coisa está o amor. Sabe, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 33. A palavra nos diz algo muito, muito, muito importante. Diz assim, e que amá-lo de todo o coração, e de
todo entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Quer agradar a Deus? Cumpre a lei do amor. Ama as pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não existe amor velado. Na igreja não existe amor platônico. Não existe amor secreto. Amor que é velado, amor platônico, amor secreto, não serve para nada, meus irmãos. Eu te amo, mas nunca te disse e nunca te demonstrei. Para que serve esse amor? Eu te amo, mas não te apoio. Eu te amo, mas não te respeito. Eu te amo, mas não te sirvo. Eu te amo, mas não te ajudo. Eu te amo, mas não estou a fim de olhar para a sua cara. Mas eu te amo. Para que serve esse amor? Que amor é esse? O texto é muito claro, olha, amar de todo o coração. O que é amar de todo o coração? Eu sei que todo mundo sabe o que é amar de todo o coração. Ah, pastor, eu preciso aprender o que é amar de todo o coração. Amar de todo o coração é preferir, irmãos. É preferir. De todas as mulheres que existem no mundo. Não estou querendo dizer com isso que eu seria capaz de casar com todas. Não é possível, não seria possível. Mas de todas as mulheres que existem no mundo, eu preferia Simone. Isso é amar de todo o coração. Quando meu coração está dividido, eu não sei ainda. Tem fulana, mas tem ciclano também. Mas tem a outra ali. Mas tem paz, tem aquela. Quando o coração não ama de todo o coração, você fica dividido, você tem dúvida. E todo mundo sabe o que é chegar num casamento com dúvida. Está lá o pastor, você promete que vai amar, respeitar e tá. E a cabeça do cara está assim, meu Deus. Está torcendo ali, tomara que o pastor não tenha trazido uma caneta. Tomara que o pastor não tenha trazido uma caneta, para não ter que assinar. Ele está o tempo todo pensando nisso. Irmãos, sabe, testemunho meu, e eu creio que dos irmãos que são casados também, que casaram dessa mesma forma. Na minha cabeça, no dia do casamento, nada passava pela minha cabeça de, é para sempre. Eu tenho que pensar bem o que eu estou fazendo. E agora? E agora? Como é que será? Nada disso passava na minha cabeça. Por quê? Porque se você ama, você prefere, você escolhe e está decidido e ponto final. Sabe, eu conversava com algumas pessoas falando a respeito do meu relacionamento com Deus. Do que eu penso servir a Deus. Porque uma vez eu ouvi alguém falar em algum lugar, numa igreja, não sei, falou assim, não, a gente não pode dizer que a gente tem certeza que vai para o céu. Eu falei assim, Não, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu falei, mas como assim? Eu não sabe o dia de amanhã. Lógico que eu não sei o dia de amanhã. Mas eu posso afirmar hoje o que eu creio hoje. Então, na minha mente, quando alguém fala assim, porque sabe como é que as coisas do mundo chamam? Não. Na minha mente não chama, não. Porque como foi cantado, já está decidido. Eu já tenho a minha cabeça decidida, concluída, de que o mundo não tem nada para mim. Se um dia eu chegar aqui na igreja, as portas estiverem fechadas aqui, e vocês falarem para mim assim, pastor, a gente não quer mais que você venha aqui. Você está proibido de entrar aqui. Pode ter certeza que eu vou achar outra igreja. Para o mundo eu não vou. Então não tem essa história de que, me magoaram na igreja, eu fui para o mundo. O meu relacionamento, acima de tudo, é com Deus. O meu relacionamento, acima de tudo, é com o Senhor. Embora eu ame a igreja, ame os irmãos, mas eu não vou deixar o Senhor por causa de ninguém.
Isso está decidido no meu coração. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Será? Sei lá, né? A carne é fraca, né? O mundo chama, né? Sabe como é que é? A carne é fraca. Não existe isso, irmãos. Nós, a Bíblia diz, consideremos-nos mortos para o mundo, mortos para o pecado e vivos para Deus. É esse sentimento que tem que ter no nosso coração. O nosso amor a Deus e o nosso amor aos irmãos, a decisão é essa. Não tem volta. Tem um hino que o pessoal canta, um hino antigo, que o pessoal canta, né? O missionário Henry Soares gosta muito de cantar, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, né? Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Não volto, não. Você conhece essa música, né? Você conhece esse hino. Mas deixa eu te falar uma coisa. A letra original dele não é assim. Deram uma traduzida para o português, mas a letra original não é assim. A letra original não diz assim, atrás não volto. A letra original diz, não há volta. Ou seja, não é simplesmente eu decidi que não vou voltar atrás, não. Não há volta. O caminho que você tomou para o Senhor não tem volta. É como aqueles que já morreram e estão enterrados, não tem volta. Quando Paulo usa isso, nós morremos, fomos sepultados com Cristo, quer dizer isso, não tem volta. Eu vou voltar porque o mundo está me chamando. Não tem volta. Não tem volta. Não está em você decidir, eu quero voltar. Não existe isso. Quando morreu o rico e morreu Lázaro, e eles foram lá, Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o tormento eterno. O rico ficou preocupado porque tinha irmãos ainda vivos e falou assim, deixa eu voltar para avisar os meus irmãos. Ou então, dá um jeito de avisar eles, porque senão eles vão vir parar aqui aonde eu estou. E o que foi falado para ele? Não tem volta. Não tem volta. Por isso que considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Se na sua mente ainda tem aquela consideração, não, será que eu, não sei, eu estou na dúvida. Querido, você precisa rever essa sua fé e seu amor a Deus, seu amor em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, versículo 21. 1 João, desculpe. 4, 21. Diz assim, e dele temos este mandamento. Qual é o mandamento? Que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse é o mandamento. Irmãos, não tem jeito. Nessa manhã eu quero te dizer, se você tem aqui, alguma coisa contra qualquer pessoa que está aqui dentro nessa manhã, ou ainda que não esteja aqui dentro, mas que você sabe pertence a essa casa, ou está no seu relacionamento, não tem jeito, tá? A Bíblia diz que aquele que ama a Deus tem que também amar o irmão. Tem que amar o irmão. Não adianta. Eu amo se eu quiser, eu cumprimento se eu quiser, eu falo se eu quiser. Não existe isso, não existe isso. Não existe. Não existe mais o se eu quiser. Você foi comprado por bom preço, preço de sangue, e agora você não é mais seu. Você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a Cristo. E como servo de Cristo, como serva de Cristo, não existe isso. Você tem que amar as pessoas. Não é um pedido, não é uma ideia, não é uma sugestão, é um mandamento. E mandamento não pode ser quebrado. Mandamento não pode ser ignorado.
Mandamento tem que ser cumprido. Mandamento tem que ser obedecido. Mandamento é ordem. E o mandamento é esse: aquele que ama a Deus tem que amar o irmão. Sabe uma das coisas que mais irritava quando era criança? Quando você tinha um doce, um biscoito, e alguém falava assim, divide com ele. Não era irritante? Você fala assim, por que eu vou dividir com ele? Por que eu vou ter que dar para ele? Por que eu tenho que dar um biscoito para ele? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que oferecer? Oferece. Eram as coisas mais irritantes que a gente tinha, sabe por quê? Porque o pecado deformou isso na gente, tornou a gente egoísta. E a gente veio egoísta desde o nascimento. E a gente não quer dividir nada. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe ficou grávida novamente. Teve a minha irmã. E eu encostava na minha mãe e eu sentia a minha irmã chutar na barriga, nas minhas costas, e eu ficava chateado com aquilo. Porque eu estava perdendo meu espaço, né? Porque a gente vem mal, desde o nascimento, a gente vem com essas coisas todas, e aí a gente precisa ser ensinado, olha só, você tem que dividir o seu espaço, você tem que dividir a sua comida, você tem que amar o seu irmão, você tem que ajudar em casa, você tem que arrumar o banheiro, você tem que lavar a louça, você tem que fazer as coisas, você tem que fazer isso. Mas deixa eu falar uma coisa, isso que a gente aprende lá na infância, torna a gente melhor quando a gente é adulto. Porque lá a gente não entende o porquê disso. A gente acha um absurdo. Poxa, por que eu tenho que fazer isso? Mas quando a gente cresce, a gente vê, realmente eu tenho que fazer. E a gente não só faz, como ensina também os nossos filhos a fazer também. Sabe por quê? Porque nesse mundo, nós todos dependemos de todo mundo. Dependemos de todo mundo. Eu vivi a maior parte, quase a maior parte da minha vida, quase sendo a maior parte da minha vida. 24 anos eu vivi dentro da casa do meu pai e da minha mãe. Mas 21 anos, praticamente, eu tenho vivido fora. 20 anos fora. E esses 20 anos que eu tenho vivido fora, eu tenho vivido longe da minha família. Aqui um pouco mais perto, mas muitos anos muito longe. Onde não podia ter o contato de perto, não podia... eu tive filhos longe da minha família. E algumas vezes eu precisei de alguns irmãos da igreja para me ajudar com os meus filhos. Porque eu não tinha mãe perto, não tinha pai perto, não tinha parente perto. Porque quando você tem parente perto, fica mais fácil. Quando tem mãe perto, fica tudo mais fácil. Mas quando não tem, fica mais difícil. Então, eu tenho que amar as pessoas. Ah, mas não é a minha família, não é carne da minha carne, não é sangue do meu sangue. Não, em Cristo é sim. Em Cristo é sangue do meu sangue, porque o meu sangue agora é o sangue de Jesus. E eu preciso amar, porque eu preciso das pessoas. Eu não sou uma ilha, Deus não criou você para ser uma ilha, para viver isolado, para assim, eu não preciso de ninguém. Ninguém me encosta, ninguém põe a mão. Não. Nós precisamos, então a Bíblia é muito clara, assim, você ama a Deus? Ama o seu irmão. Porque é com ele que você vai ter que conviver. Com ele que você vai ter que conviver. É nele que você vai ser aperfeiçoado no teu amor a Deus. Se você não consegue amar esse irmão que você está vendo, como é que você vai dizer que ama a Deus? Sabe por que muitas pessoas se revoltam às vezes contra Deus e saem da igreja? Porque tem um conceito errado de amor. Sabe, às vezes Deus vai deixar a gente se machucar. Às vezes Deus vai deixar a gente se dar mal. Às vezes Deus vai permitir que parentes, familiares nossos morram. Às vezes as coisas vão dar errado. Às vezes tudo isso vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. As pessoas à nossa volta também às vezes vão falhar com a gente. Às vezes vão tratar a gente mal. Às vezes não vão corresponder àquilo que a gente achava que tinha que corresponder, mas tudo isso é para nos ensinar a não mais sermos meninos, a não mais sermos levados por qualquer vento de doutrina, qualquer coisinha, qualquer lutazinha, a gente está saindo da igreja, a gente está indo embora, qualquer coisa, a gente está pulando da ponte. Não, Deus quer criar uma igreja forte,
que entende o sentido do amor, que não se machuca por qualquer coisinha, que não se ofende porque o outro cortou o cabelo, porque o outro trouxe uma blusa branca, não se ofende por essas coisas pequenas. Não, uma igreja está além das mazelas pequenas, uma igreja que vai além dessas coisas. Nós precisamos romper essa barreira, e para romper essa barreira, irmãos, só no amor de Deus. Não pense você, essa mensagem, fulano, se fulano estivesse aqui, não, é você, sou eu. Não vamos fugir da responsabilidade, não. Se eu colocar na minha vida que eu preciso amar as pessoas, mesmo aquelas que não são agradáveis a mim, que eu preciso tratar bem as pessoas, mesmo aquelas que não concordam comigo, que eu preciso... Irmãos, amar não significa concordar com tudo, não, irmãos. Mas amar implica em respeitar aquilo que está acima de mim, em cumprir aquilo que é meu dever, que é minha obrigação. Isso é amar. Eu não preciso ficar carregando você no colo o tempo todo, te dando beijinho, falando, você é ótimo, não é isso? Porque as pessoas em falsidade fazem isso também. Não é isso que eu estou falando. Mas eu preciso, em nome de Jesus, te considerar superior a mim mesmo, que a Bíblia me diz isso. Eu preciso, em nome de Jesus, reconhecer a unção que Deus tem colocado sobre a sua vida, reconhecer o seu chamado, reconhecer essas coisas, e eu preciso, em nome de Jesus, respeitar o seu espaço. Mas eu preciso, acima de tudo, entender que eu faço parte de um corpo. E que se eu estou doente, eu estou tornando todo o corpo doente. Se eu não conserto a minha vida, eu estou comprometendo toda uma obra. E deixa eu te falar, não é uma obra que diz respeito à minha vida, nem à vida de nenhum aqui, não. Diz respeito a milhares de vidas. A igreja, quando foi colocada aqui há 46 anos atrás, a igreja, quando foi colocada aqui, talvez os irmãos não tivessem essa noção, mas quantas vidas foram salvas nesse lugar. E, detalhe, a partir daqui, quantas vidas ainda serão salvas? Então não pense que é só você, sou só eu, ninguém tem nada a ver com isso. Não, tem a ver com a eternidade de muita gente. Quero convidar você a fazer uma visita à nossa igreja. Nossa igreja fica na rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro, a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. Olha, Deus tem uma bênção para você aqui nesse lugar. Nossa igreja tem trabalhado com tantas áreas, trabalhado na área de missões, nós temos missionários na Índia, temos missionários na China, temos missionários na África e também agora temos nossos missionários no Paraguai. E você pode ajudar essa obra também. Se você deseja ajudar essa obra, o número da nossa conta está passando aí no seu vídeo e você pode depositar qualquer quantia e você vai estar ajudando a pregar a palavra em tantos lugares do mundo e ainda mais, porque o nosso objetivo é atingir muitas outras áreas, muitos outros lugares nesse mundo. Minha alma te antela, glorificar e amar o Messias, teu povo de glória. Venha fazer uma visita, venha assistir um dos nossos cultos e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro. Nosso telefone é 21 2642 9344. 21 2642 9344. Se você deseja comprar algum dos nossos CDs de mensagens, DVDs de mensagens, CDs de música, DVDs de música, basta ligar para o telefone que está no seu vídeo, ou enviar-nos um e-mail, uma mensagem, ou ainda seguir-nos no Twitter. E nós vamos estar entrando em contato com você e fazendo o CD e o DVD chegar até as suas mãos. Fique com Deus, Deus abençoe. Eu sou o pastor Nilson Teixeira e a nossa igreja é a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. No programa de hoje, nós temos o testemunho da nossa irmã Gabriela Ferreira. A Gabriela tem um testemunho de algo que Deus realizou na vida dela e ela vai estar compartilhando com a gente hoje. Você que está aí em casa, você que de repente está assistindo no trabalho,
ou até mesmo no hospital, pare um pouquinho se você puder, ouça esse testemunho, eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Paz do Senhor, Gabriela, tudo bem? Paz do Senhor. Gabriela, quando começa o seu testemunho? Bom, o meu testemunho começa quando eu tinha 2 anos de idade e eu comecei a apresentar um quadro de infecção na garganta. Diante desse quadro, os meus pais me levaram ao médico e então eu comecei a tratar com antibióticos. Porém, logo após o início do tratamento com os antibióticos, eu comecei a ficar muito inchada e todas as manhãs os meus olhos acordavam muito inchados, era difícil até de abrir os olhos, minhas pernas, minha barriga e tal. E os meus pais, com medo disso ser uma alergia ao antibiótico, me levaram ao alergista. Então, me levando à alergista, ela concluiu que, na verdade, o inchaço não era relacionado a problema alérgico, mas sim relacionado a problema ou no coração ou nos rins. Diante dessa suspeita, ela passou uma bateria de exames, então ela concluiu que o problema estava relacionado aos rins. Então ela diagnosticou a síndrome nefrótica. Interessante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas em casa tomam um remédio e tem alguma reação, e às vezes pode ser do remédio, mas às vezes não, às vezes pode ser um problema mais sério. Exatamente. Né? E em casa pensa assim, é uma alergia, toma antialérgico, toma isso, toma aquilo outro. E a melhor coisa a fazer é ir no médico para ver o que realmente está acontecendo, né? Como você foi. E era um problema mais sério. Ela concluiu que o inchaço não estava relacionado ao antibiótico e então foi diagnosticada a síndrome nefrótica. Ela, não sendo uma especialista nessa área, me indicou o nefrologista, que é o médico especialista dos rins, e ele explicou para mim e para minha família que a síndrome nefrótica era, na verdade, uma doença autoimune que atingia os rins, causando uma certa lesão, e concluiu que eu tinha uma lesão mínima. Então, isso fazia com que os rins não funcionassem de maneira correta e, por isso, havia retenção de líquido e, por isso, o inchaço. E qual é o perigo de uma pessoa que tem essa síndrome? Né? O que isso pode causar, assim, a longo prazo? A longo prazo, se a doença não for descoberta no início, ela pode acabar levando à insuficiência renal, porque o rim não vai funcionando direito, então os nutrientes não são filtrados devidamente, então são lá depositados, podendo causar uma insuficiência renal. E aí vai evoluir para um quadro de hemodiálise, Exatamente. Né? E até de necessidade de transplante. Exatamente. Certo. E aí você descobriu isso, começou um tratamento, como é que foi? O nefrologista começou o tratamento à base de corticoides e diuréticos para fazer com que essa retenção de líquido fosse diminuindo. A partir desse tratamento, o inchaço foi diminuindo e ele também estabeleceu uma nova dieta alimentar em que eu não poderia mais comer nenhum tipo de sal na comida. Então, eu comecei a comer comida sem sal e tal. Quantos anos você tinha? 2 anos. 2 anos. Você tem quanto agora? 17. Meu Deus, esse tempo todo comendo comida sem sal. Pois é, no início foi meio difícil a fase adaptativa, os meus pais ficavam muito preocupados comigo por essa questão de eu ter que tomar altas doses de remédios e ver as pessoas comendo coisas que eu não podia comer, eles também ficavam muito preocupados. Então, diante desse novo tratamento, eu tentava, assim, parecer o melhor possível, né? Porque eu sabia que eles estavam sofrendo, talvez até mais do que eu. E muitas vezes eles ficavam tristes por eu não poder comer as outras coisas que as outras crianças comiam. Então, mesmo que eu me sentisse bem triste, até por causa dos remédios, eu tentava parecer o melhor possível. Minha família sempre me deu muito apoio, as pessoas da igreja também sempre sempre oravam por mim, e isso também me ajudou muito a me adaptar a esse novo estilo de vida. Essa nova realidade, né? Bom, aí você começou esse tratamento aos 2 anos, e foi até quando esse tratamento? Esse tipo de tratamento foi até mais ou menos os 7 anos de idade, em que o médico começava com uma certa dose de corticoide, e com o passar do tempo ele tentava reduzir o medicamento para ver como o meu organismo respondia à retirada do remédio. Só que o meu organismo não respondia muito bem, então de certa forma eu ficava muito pouco tempo sem tomar remédio nenhum, e logo depois tinha que reiniciar todo o tratamento. E quando cheguei mais ou menos aos 7 anos, ele decidiu iniciar um novo tratamento,
com esse remédio, que é o Genuxal, que tinha o objetivo de tentar fazer com que eu ficasse mais tempo sem tomar nenhum tipo de medicamento. Esse remédio ele tinha alguns efeitos colaterais, como queda de cabelo e esse tipo de coisa. E os meus pais novamente ficaram muito preocupados, mas o médico disse que era um remédio que certamente faria um efeito bom a longo prazo para o meu problema nos rins. E então nós iniciamos o tratamento e assim, nós oramos muito e graças a Deus eu não tive nenhum dos efeitos colaterais que o médico disse que eu teria. Não perdeu o cabelo? Não, isso já foi uma grande vitória. Graças a Deus. Bom, aí passaram isso, né, até uns 7 anos e depois, o que resolveu? O que aconteceu nesse tratamento? Depois de iniciar esse tratamento, eu consegui ficar 1 ano sem tomar nenhum tipo de medicamento. Até que mais ou menos uns 8 ou 9 anos eu reincidi novamente e tive que reiniciar o tratamento com corticoide. Depois disso eu consegui ficar bem mais tempo sem reincidir, sem ter que voltar ao tratamento inicial e isso foi muito bom. Aí entre essas melhores e piores foi até mais ou menos uns 14 anos em que eu fiquei tomando e tirando remédio toda hora. E aí... o que aconteceu quando, enfim, né, Deus agiu? O que aconteceu? Graças a Deus, aos 14 anos, foi a última vez que eu reincidi, tomei a última dose do remédio. E até então nós vínhamos fazendo exames de rotina para controlar toda a situação, ver se estava tudo bem. E graças a Deus, há uns 2 meses atrás, eu acho, nós fizemos um exame de sangue. E nesse exame de sangue foi comprovado que não há mais nenhum índice de doença autoimune no meu organismo. E como a síndrome nefrótica é uma doença autoimune, nós cremos de que isso é um sinal de que eu estou curada. O médico, o que o médico pensou a respeito disso? O médico ficou muito surpreso quando viu isso e, assim, ele também falou, não vamos dizer ainda que ela está curada e tal, mas nós cremos que se esse exame diz que não há nenhum tipo de doença autoimune, é porque Deus realmente operou o milagre. Isso é uma coisa assim fácil de acontecer? Uma doença autoimune sumir assim? Não, uma doença autoimune geralmente permanece no organismo da pessoa. É um problema que não tem cura. E ela vai sendo controlada, né? Ela vai sendo controlada com medicamentos e pode até não aparecer a níveis de sintomas, mas ela sempre aparece nos exames. Certo. Então agora, quer dizer, isso, há 2 meses você fez 14 anos você tomou a última vez o remédio, né? E 2 meses você fez o exame e o exame não acusou mais doença alguma. Glória a Deus, né? Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então hoje não tem mais inchaço, não tem mais nada. Não, às vezes eu até como umas coisinhas aí que tem sal. Até abusa, né? Até abusa. É verdade. Olha, você que está em casa e está ouvindo esse testemunho, talvez você esteja num hospital e talvez o médico até tenha dito para você que não há jeito. Eu quero te dizer uma coisa, aquilo que para o homem não tem jeito, para Deus tem jeito. Até mesmo um quadro crônico que diz que isso não vai mudar, você vai ter só um tratamento para você controlar a sua doença, Deus pode mudar essa situação. O testemunho da Gabriela é um exemplo disso, é um exemplo de que Deus pode mudar e que Deus quer mudar. Gabriela, muito obrigado pelo seu testemunho. Obrigada. Eu creio que esse testemunho vai ajudar muita gente que está assistindo o programa a confiar em Deus também, porque só Deus faz isso, né? Com certeza. Deus dá sabedoria aos homens, nós tomamos os remédios, fazemos os tratamentos, mas a cura só vem de Deus, tá? Deus abençoe, muito obrigado. Amém, obrigada. Bom, nós chegamos nesse momento da oração, e eu quero orar por você que está em casa, você que está talvez no hospital, você que está numa prisão, porque eu creio que Deus pode fazer algo maravilhoso na sua vida. Se você puder, curva a sua cabeça onde você estiver, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar ouvindo esse testemunho, Senhor, está compartilhando isso, Senhor, com tantas pessoas nessa hora.
Meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que há pessoas necessitadas nessa hora, pessoas que estão enfermas, que estão com problemas no casamento, problemas com parentes, Pai, com tantas situações, ó Deus, algumas que nós não somos nem capazes de dizer, mas para todas essas situações nós cremos, Pai, que Tu és poderoso para curar, para abençoar, para fazer infinitamente mais. Que, Senhor, nessa hora o Teu poder esteja alcançando essas pessoas, tocando essas vidas, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, libertar, salvar, fazer a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O programa Ministério Quero em seu lar chega ao final hoje, mas eu conto com você na próxima semana. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, poder te abraçar, teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar. Eu vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar. Adquira já nossos CDs. Ministério Quero ao vivo. Simone Teixeira, o dono da minha vida. Simone Teixeira, incondicional. Ministério Quero, por amor às nações. Ministério Quero, território teu. E o mais novo lançamento, Cristo Hoje Te Liberta, o pastor Nilson Teixeira. Adquira já os nossos CDs. CDs do Ministério Quero, através do telefone que está no seu vídeo. Ministério Quero, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Sisson Produções.